Primeiramente, eu gostaria de dar boas-vindas a todo mundo a essa noite de seminários. É um prazer estar aqui. Eu sou aluna do terceiro semestre de Engenharia e hoje eu vou trazer um pouquinho para você sobre a produção das armas e das munições. Então, qual é o meu objetivo, né, ao trazer essa apresentação com um tema que é tão polêmico e que é um tanto delicado? O meu objetivo é fazer com que a gente entenda como que é feita a produção desse material que é tão perigoso, né, tanto para a sociedade quanto para a natureza, baseado em todo o contexto histórico, todos os pontos de evolução que a gente teve na ciência, até o que a gente é hoje, para a gente entender e ter um pouquinho mais de domínio sobre esse tema. E a partir dessa discussão, a gente conseguir entender qual é o papel do engenheiro químico, em como que ele pode trabalhar numa indústria bélica e que conhecimentos ele precisa para poder trabalhar nessa área, né? A minha justificativa para essa apresentação é mais uma reflexão. Eu trago aqui para vocês imagens, né, que refletem sobre os conflitos, alguns dos conflitos que a gente teve na nossa humanidade, sendo que vale ressaltar que a gente tem conflitos entre países, tribos, entre pessoas no geral, desde que a gente se conhece por gente. Então, desde o homem da caverna, ele batalhava entre si por território, por comida, por N motivos. E à medida em que a gente evoluiu em quesito de ciência, a gente também aprimorou as nossas formas de conflito. Tanto que nas primeiras batalhas armadas, né, que aconteceram lá na Europa, também tem relatos de algumas que aconteceram na China, causaram mortes muito maiores do que eram causadas quando era mano a mano, né, que a gente fala. Então eu trago uma reflexão aqui nessas imagens. A primeira imagem é uma mistura entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, ela começou em 1914, terminou em 1918, armado, né, e morreu mais de 20 milhões de pessoas nessa guerra. Na Segunda Guerra Mundial, que foi menos de 30 anos depois, a gente tem, então, já o uso das bombas atômicas, né, na cidade de Hiroshima e de Nagasaki, os tanques de guerra, então, equipamentos muito mais perigosos e táticos de batalha, e como resultado disso, então, a gente tem cerca de 85 milhões de pessoas que foram mortas. E então, a gente teve um avanço muito grande, né, principalmente nessas épocas depois da Revolução Industrial, graças aos avanços que a gente teve na ciência. Mas os avanços, eles ainda não pararam, porque hoje em dia, alguns países, eles não necessariamente precisam de uma arma para causar o impacto. Foi o que aconteceu no Vietnã, aqui na imagem à direita. No Vietnã, foi uma guerra logo depois da Primeira Guerra Mundial, onde os Estados Unidos, ele resolveu entrar em conflito com o Vietnã por questões políticas. Conflito armado, ele estava perdendo, ele realmente estava tomando uma surra, né, dentro do país, e eles pensaram, tá, a gente vai perder se a gente utilizar armas, a gente vai gastar soldados, dinheiro e um monte de coisa. O que eles fizeram? Eles planejaram armas químicas. Aqui tem imagens dos soldados despejando o agente laranja, que era um herbicida extremamente tóxico nas plantações vietnamitas. Esse agente laranja, ele provoca danos até hoje, né, nas pessoas. E então, eu puxo então para a terceira imagem, que é uma imagem bem caótica, que eu fico imaginando o que aconteceria com o nosso planeta se a gente tivesse uma terceira guerra mundial, por exemplo. Hoje em dia, a gente já tem tanto conhecimento em química e em física que a gente tem um potencial para criar armas de destruição em massa, né, como a gente tem as bombas nucleares, ou armas até biológicas. Então, eu trago essa apresentação exatamente para a gente poder ter um certo controle, né, sobre como esses equipamentos funcionam, o que ele precisa para que eles funcionem. Espero que eu consiga fazer isso nessa noite. Então, para começar a apresentação, primeiro a gente vai começar, então, falando um pouquinho sobre a história. Existem três grandes marcas, né, em quesito de armamentos. A primeira, lá na antiguidade, com o homem das cavernas, com aquelas armas bem rústicas, as lanças, as pedras, os tocos de árvores. Depois, a gente tem um grande salto lá para o século IX, com o descobrimento da pólvora. Então, eles descobriram que essa pólvora ela podia fazer com que um projétil fosse arremessado para frente. E com o tempo, né, a gente teve um grande salto em quesito de evolução,
com a Revolução Industrial, né, que mudou a forma como a gente vive, e não seria diferente na forma de produção de armas. Começando a discussão, então, a gente tem aqui na imagem à esquerda armas usadas no Homem da Caverna, lá no Peru, eram feitas de pedras, de tocos de árvores, porque não tinha conhecimento nenhum ainda em lidar com metais, foi progredindo nos anos, lá na Idade dos Metais, em que começou a se manipular algumas lanças e materiais com metal, mas eram bem rústicos, assim, eles não eram tão bem feitos. E foi lá na Idade Média, né, quando a gente começou a forjar melhor as nossas armas, que começaram a surgir, então, as espadas, as armaduras, os machados, e ainda nada, né, de arma de fogo, porque era um conhecimento muito longe ainda da gente. Mas, lá no século... Ui, por que eu voltei? Desculpa, gente, eu caí aqui. Então, lá no século IX, a gente teve a descoberta da pólvora lá na China, mas ela chegou em si na Europa no século XIII, quando ela chegou, então, na Inglaterra e na França, e a gente começou, então, a ter as primeiras imagens de armas de fogo. A gente tem aqui o mosquete. O mosquete, então, ele era um dos primeiros armamentos utilizados em conflitos armados. Ele era uma arma extremamente pesada, e aonde o soldado ele colocava a pólvora por esse cano, colocava a bala também diretamente no cano e fazia o disparo. Então, para fazer essa recarga demorava um pouco, né? Então, tu tinha que acertar de primeira, porque senão demoraria um certo tempo para pegar a arma aqui, porque ela era extremamente pesada, colocar mais pólvora, botar uma bala. Então, no mosquete, eles ainda tinham esse suporte aqui para uma faca, para ele funcionar também como uma grande espada. Na mesma época em que foi utilizado os mosquetes, também teve a criação do canhão, que ele já tirava projéteis maiores para que eles pudessem atingir um grupo de pessoas. E foi um grande avanço, né, com a descoberta da pólvora. Levou, então, bastante tempo para o ser humano conseguir manipular as primeiras armas de fogo. Depois, a gente teve um grande aprimoramento lá no século XVIII, como a gente começou a ter, então, os primeiros traços da Revolução Industrial. A gente já tinha armas portáteis, né? Essas armas aqui da esquerda, elas eram utilizadas muito no faroeste lá. Elas já eram um pouco menos pesadas. E aqui na direita eu trago para vocês uma arma Winchester. A família Winchester, ela é uma família muito conhecida nos Estados Unidos por produzir armas, né? Eles produzem armas desde 1836. E, inclusive, existe uma casa turística em São José, na Califórnia, que dizem a lenda que essa casa ela é mal assombrada pelas vítimas das armas Winchester. Como vocês podem notar, já é uma arma muito mais acabada, melhor trabalhada. Ela já tem um cano duplo, esse sistema de recarregamento, então a pessoa ela colocava a bala aqui por cima, recarregava embaixo e ela fazia mais disparos por tempo. E ela já era um pouco menos pesada que o mosquete. O outro grande salto que a gente vai ter em quesito de armas é nas armas da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial. Aqui na esquerda a gente vê alguns modelos usados na Primeira Guerra Mundial. Isso dependia muito de país para país, né? Porque dependendo do país que estivesse no conflito, essas armas poderiam mudar um pouco. Mas eram armas que faziam mais disparos a cada segundo. A gente também tem uma grande evolução em quesito de pistolas, a gente já vê a presença de granadas, mas nada tão grande quanto as que foram na Segunda Guerra Mundial, que já eram armas de maior calibre. Essa daqui chegava a fazer 30, 40 disparos por segundo. Essas armas daqui de baixo, que elas eram utilizadas, elas ficavam fixas numa certa... Aquelas barreirinhas que eles faziam, ela ficava fixa e ela alcançava uma distância maior. A gente também já tem a introdução das bazucas. Então, um salto de menos de 30 anos, as armas elas ganharam esse avanço tão grande, porque era uma necessidade mostrar poder de fogo, era uma necessidade causar um certo de medo em outros países para que se ganhasse a guerra ou que evitasse futuros conflitos, né? Então, tudo isso começou com o descobrimento da pólvora. E agora a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o que é a pólvora para a gente começar a entender os passos de produção. A pólvora, então, ela é
uma das ciências por trás do funcionamento de uma arma de fogo, né? Porque uma arma de fogo, ela funciona basicamente com conhecimentos de física, né? Que tá com o lançamento do projétil, tá com a velocidade que ele sai, o movimento circulatório da bala, a lei da ação e da reação, porque quando a gente faz um tiro, a arma, ela tem aquele coice para trás. E a parte da química envolve especialmente a pólvora. A pólvora, ela é uma mistura pouco explosiva porque se ela fosse muito explosiva, quando a gente fizesse o disparo, a arma explodiria. E essa explosão controlada, ela faz com que um projétil, ou seja, uma bala, seja impulsionada para frente. Como é que ela foi descoberta? No século IX, curiosamente, os chineses eles estavam fazendo alguns experimentos para tentar achar uma fórmula para a imortalidade. Aí eles pegavam as cumbuquinhas, iam misturando ali para ver o que ia dar, e eles viram que quando eles estavam misturando uns compostos, eles explodiam, eles lançavam as coisas para cima. E no primeiro momento eles acharam que tinha dado errado, que já era, mas que observando aos poucos, eles viram que essa explosão ela fazia com que as coisas saltassem. E então, eles foram aprimorando isso e eles começaram, então, a produzir os fogos de artifícios que a gente utiliza até hoje, e são muito conhecidos em festas chinesas. Aí, no século XII, os muçulmanos, eles leram alguns relatos de conflitos chineses, né, entre as famílias chinesas da época, em que as batalhas, eles estavam usando uns atiradores de flecha, e eles tinham achado como que eles poderiam utilizar esses conhecimentos nas batalhas deles. Então, em alguns conflitos muçulmanos, eles já utilizavam uns saquinhos, como se fossem umas bombas com esse composto explosivo da época, que depois eles descobriram que é a pólvora, e eles lançavam isso. E foi só então, no século XIII, que a pólvora, né, o conhecimento desse material explosivo, chegou na Europa, nas grandes nações da época, a Inglaterra e a França, que teve a criação do mosquete, do canhão. Mas não se engane, porque não existe só um tipo de pólvora. As pólvoras de fumaça, que são as primeiras a serem descobertas, mais antigas, as propelentes, mais utilizadas em quesito de munição, e as pólvoras explosivas, que eu não vou falar nessa apresentação, porque elas trabalham já com um quesito de granadas, de bazucas, são pólvoras que geram uma explosão um pouco maior do que a pólvora propelente. Então, a pólvora negra é a conhecida pólvora de fumaça, porque ao fazer um disparo, ela gera muita fumaça mesmo. E essa fumaça é muito tóxica, tá, gente? Então, ela é uma mistura, basicamente, de enxofre, carbono e salitre. O salitre também é conhecido como nitrato de bário. Ela foi a primeira a ser inventada lá na China, né? E hoje em dia ela é utilizada mais comumente em fogos de artifícios, mas muito raramente em armas. Aqui eu trago um modelinho para vocês de uma arma que utiliza, então, a pólvora negra. Ela já não é uma arma tão antiga, porque ela não necessariamente, a pólvora ela é colocada no cano, ela já tinha um espaço para munição. Aqui a gente vê, então, a pólvora negra, ela tem essa cor escura, graças ao carbono. A verdade é que ela era misturada manualmente, então tinha muitos problemas na época por causa disso. Porque vocês imaginem, eles pegavam aquelas cumbuquinhas e iam amassando ali manualmente, aquelas cumbuquinhas que a gente faz caipirinha mesmo, iam amassando, e às vezes o jeito como se amassava gerava uma explosão ali na hora, então já era tudo perdido, sem contar com a intoxicação que a pessoa poderia ter. E o outro grande problema é que, por ser feito de uma forma tão manual, com o transporte que se fazia, então, a pólvora ela era preparada no laboratório e tinha que ser deslocada até o campo de batalha. Esse caminho que ela percorria fazia com que os reagentes se separassem, então ficava enxofre, carbono e salitre, aí chegava lá no campo, eles tinham que misturar de novo, né, porque a mistura ela não era tão eficiente. Com o tempo, eles foram aprimorando isso para parar de ser um jeito manual e fizeram as rodas de mistura, que são, até hoje, eles costumam utilizar isso para produzir as pólvoras de fogos de artifícios. Mas, aqui nos interessa é a nitrocelulose. A nitrocelulose é a que é a mais utilizada em quesito de munição. Ela é um material fibroso, então, de cor branca. Essa cor branca, ela provém do modo como ela é feita. Existem experimentos no laboratório, não sei se vocês já viram alguns vídeos do famoso algodão pólvora. Essa nitrocelulose, ela é feita basicamente de algodão, porque ele pega a celulose, o algodão é quase 100% celulose, ele mergulha esse algodão então, numa mistura de ácido nítrico e ácido sulfúrico,
Isso faz com que ele ganhe uma propriedade muito interessante. Então, a nitrocelulose, ela também pode ser conhecida como trinitrocelulose, por causa da reação de nitração orgânica que ela é feita, né? E a celulose do algodão, ela é um polissacarídeo, então, basicamente, ela é feita por 10 mil ou mais moléculas de beta-glicose, que é o que a gente representa aqui nessa imagem, né? As moléculas de glicose. Aí, quando eu estou com o ácido nítrico e o ácido sulfúrico, o ácido nítrico, ele vai se misturar com o ácido sulfúrico, que vai agir como um catalisador. Esse ácido sulfúrico vai fazer com que esse grupo gere, então, íons nitrônio, NO2, e esses grupos, então, eles vão atacar os hidrogênios das carboxilas da celulose. Aqui embaixo vocês podem ver, então, esses grupos nitros, os lugares em que são esses hidrogênios, aqui, ó, entram 3 grupos nitros a cada molécula de celulose, então, por isso a trinitrocelulose. E no final vocês podem ver que o ácido sulfúrico, ele é recomposto por ser um catalisador e ainda tem a formação da água. Então, esse material, ele fica bastante úmido e depois que ele é ressecado, ele já está pronto. O que acontece? Quando acontece a queima desse algodão, ele literalmente, ele queima e evapora da nossa mão. Existem vídeos fantásticos, eu não vou mostrar nessa apresentação por questão do tempo, mas é bem interessante, inclusive dá para fazer no laboratório. E aqui no Brasil, uma das indústrias que faz a produção dessa nitrocelulose é a Imbel, né, eles são comercializados nessas caixinhas aqui. A Imbel é a indústria bélica do Brasil, e geralmente ela costuma exportar para outros países ou até para as indústrias de munição que a gente também tem aqui no país. Então, agora que a gente já tem toda uma base sobre a pólvora, a gente vai começar então a falar em quesito de munição. Quando a gente fala em munição, a gente está geralmente associando isso a cartuchos. O cartucho, ele é basicamente um conjunto que é colocado num carregador e é onde é feito disparos. O cartucho é o conjunto de todos esses elementos que a gente vê aqui. Em amarelo, a gente está vendo o estojo. O estojo, ele é basicamente o corpo desse cartucho, ele é uma parte oca, onde na parte interna dele, aqui nesse ponto 3, a gente tem o propelente, que é a conhecida cura. Na partezinha aqui de baixo, a gente tem uma das partes mais importantes de uma munição, que é a espoleta. A espoleta, ela é a parte de trás, onde, quando a arma está carregada, a agulha da arma, quando vai fazer o disparo, ela tuca essa espoleta, e essa espoleta, ela explode. Essa explosão, então, ela aciona esse propelente queima, e gera, então, o impulsionamento da bala para frente. E, por fim, a gente tem o projétil, que é a famosa bala. A gente vai ver agora um pouquinho de cada um separadamente. Então, o primeiro ponto, a gente tem o estojo. O estojo, ele é aquele tubo oco, né, que é o corpo desse cartucho. Geralmente ele é feito de latão por questão de custo, mas ele também pode ser feito de plástico, né, como a gente vê esses modelos aqui atrás das escopetas. Existem também alguns tipos de materiais, como de cobre, de aço, mas depende muito do fabricante. Os primeiros modelos eram feitos de papelão. E o formato dele também pode variar, né, não é só o material com que ele é produzido. Geralmente o formato de armas mais comuns são como esses aqui de baixo, né, um cilindro médio, mas existem esses estilos aqui mais altinhos, que são um feitio garrafinha, para armas de maior porte, e as das escopetas, que são uns cilindrões lá atrás. Depois, a gente tem as espoletas, como eu falei, elas são extremamente importantes, porque elas são feitas de tifenato de chumbo. O tifenato de chumbo, ele é um explosivo, então, além de ser explosivo, ele é um pouco tóxico, então tem que ter bastante controle na hora de fabricar essa espoleta, porque ele é um material que pode gerar uma explosão ali na hora, né, com um pequeno contato errado. Para vocês terem uma ideia, aqui essas caixinhas, elas são cheias de espoletas. A parte central é como se fosse uma pilha de relógio, sabe aquelas pilhas, são cilindros achatadinhos? A parte do tifenato de chumbo é igual tem aquelas pilhas de relógio, e aí eles só colocam num molde de um cilindro menor para poder encaixar no estojo na parte de baixo. E essa espoleta, por ter esse material explosivo, é ela quem aciona o propelente para que ele acione, então, o projétil. Ele é uma das partes principais do funcionamento, então, de uma munição. Depois, a gente tem o propelente, que a gente já conversou um pouco mais detalhadamente sobre ele.
e ele é responsável, então, por gerar essa energia para arremessar o projétil. E essa energia, ela é provida basicamente por causa da nitrocelulose, né? É muito difícil que as armas sejam feitas de pólvoras negras. E depois, então, a gente vai ter o projétil. O projétil, ele costuma ser, então, esses formatos aqui meio parabólicos, meio cônicos, e eles são a parte em que voam ao longo do espaço para atingir uma pessoa. Quando uma pessoa leva um tiro, ela é acertada por esse projétil, não por todo o cartucho. Ele é feito de chumbo, né? Se for totalmente de chumbo, ele é encamisado, mas por uma questão de lucro, algumas empresas elas podem fazer ele semi-encamisado, onde só nessa parte aqui interna ele é feito de chumbo e na parte externa ele é uma mistura de metais mais baratos. Antigamente não existia esse formato meio cônico aqui, eles eram feitos como se fossem esferas pequenas, as pessoas inclusive fundiam esses chumbos em casa para colocar em mosquetes ou armas parecidas. Agora, então, falando especificamente de indústria de munição, eu vou me atentar estritamente ao Brasil. No Brasil, essa indústria de munições, ela chega a lucrar cerca de R$1 bilhão por ano e contrata mais ou menos 40 mil funcionários, segundo a ANIAM, que é a Associação Nacional de Indústrias de Armas e Munições. Vou trazer para vocês um pouquinho dos processos de produção da Embraum. A Embraum é a indústria brasileira de munições, ela tem sede em São João Batista, em Santa Catarina, e ela trabalha especificamente com a produção de munição. Então, eu vou trazer agora um pouquinho sobre os processos e os materiais envolvidos. Como materiais, a Embraum, ela recebe todos esses compostos, sendo que da pentolita até o chifinato de chumbo são usados apenas e exclusivamente para a espoleta. A gente tem a nitrocelulose, que é a nossa pólvora. O grafite e o óleo de prensa são utilizados para lubrificar os processos em que a gente vai formar a munição, perdão. E o latão, ele é utilizado para formar, então, esse estojo e o chumbo, o projétil. O primeiro processo, então, começa com a fabricação do estojo. Então, eles recebem esse latão, ele é derretido, ele é colocado num moldezinho. Esse molde, então, ele é resfriado. Depois que ele é resfriado, a gente passa, então, um grafite mais o teflon na parte de fora e na parte interna, para diminuir o atrito. Aí ele é devidamente lavado e ele tá pronto. Bem simples. Mais simples ainda é a segunda parte, que é a projeção, a confecção do projétil, né, que se pega o lingote de chumbo, derrete ele, coloca no moldezinho, retira, resfria e ele tá pronto. A terceira parte é a parte da espoleta, que já exige um pouco mais de cuidado, em que eles recebem todos aqueles materiais que eu citei, pentolita, nitrato de bário, óxido de alumínio. Esses são os materiais que vão fazer a superfície na volta do estifinato de chumbo. O estifinato de chumbo, ele vai ser aquele, vamos assim dizer, aquela pilha de relógios atadinha no meio, e na volta eles vão colocar um conjunto de metais derretidos. Por que são esses metais em específicos? Porque eles ajudam a estabilizar o estifinato de chumbo. Então, ele não gera uma explosão espontânea ali na hora, ele só vai gerar quando ele for cutucado pela agulha da arma. Aí eles são colocados no moldezinho, ele é resfriado, passa-se então um grafite e o teflon também nele, e ele está pronto então para o processo de montagem. No processo de montagem, a gente pega o estojo, coloca a espoleta na partezinha de baixo, coloca então a nitrocelulose dentro e fecha então com a bala. Depois que está feito, eles passam o óleo de prensa na volta, para que diminua então o atrito entre a bala e o cano. Eles verificam, né, fazem um teste, ver se ele não vai aquecer, se não vai gerar alguma explosão, e ele dá um produto finalizado já para ser comercializado, distribuído para outras revendedoras de armas, né, no caso. Agora, a gente vai começar a falar especificamente de armas de fogo, porque a gente já sabe, então, sobre as munições. As munições são o que uma arma precisa para que ela cumpra a sua missão, vamos assim dizer, que é atirar, né, lançar projéteis. Eu poderia passar a noite toda falando com você sobre como a gente pode classificar uma arma. Existem muitos conceitos, mas para hoje eu vou trazer dois conceitos, um pouco mais geral e um que é interessante para a apresentação.
O primeiro conceito, então, ele é um conceito geral, que classifica as armas de tipo A ao tipo G, e isso vai aumentando com o grau de periculosidade delas e o uso, né? No tipo A, a gente está falando, então, de armas brancas, como as facas aqui embaixo, cacetetes. Do tipo B ao tipo D, a gente está falando especificamente em armas de fogo. E o tipo B são armas um pouco mais usadas, assim, né? As pistolas, os revólveres. E lá no tipo D, a gente já vai ter essas grandonas aqui de baixo, que elas fazem disparos, sei lá, 50 cartuchos por minuto, utilizadas especificamente pelo exército. O tipo E e o tipo G são armas que envolvem tanto armas elétricas quanto armas químicas, que eu também não vou entrar muito nessa apresentação, porque elas merecem um parênteses especial por estar envolvendo muitos outros fatores. Outro tipo de classificação, que é o que importa para essa apresentação, é quanto à alma do cano. O cano, ele pode ser conhecido tanto como alma lisa, quanto alma raiada. Quando a gente está falando de um cano de alma lisa, esse cano ele não tem ranhuras na parte de dentro. Então, o projétil ele vai sair em linha reta, ele não vai receber aquele movimento giratório. Isso é importante para algumas armas, por exemplo, as escopetas e as espingardas. Porque nos cartuchos das espingardas não existe um projétil, existe um conjunto de pequenos projéteis. Como a gente vai ver na imagem a seguir. Vocês imaginam se esses projéteis eles ganhassem, então, esse movimento circulatório? Isso faria com que esses projéteis eles atingiriam várias direções, mas, em compensação, por ele não ter esse movimento giratório, isso faz com que diminua, então, a pessoa tenha que fazer um disparo muito mais próxima, né, para que ele seja eficaz. Aqui eu trago uma imagem para ficar um pouco mais claro, né, nesse cano aqui, a gente vê que ele não tem ranhuras, e esses projéteis, eles saem todos agrupados e juntos. Essa aqui é uma espingarda, né, como eu falei para vocês, essa é aquela arma com os cartuchos gordinhos, altinhos, né, e essas bolinhas aqui são os vários projéteis que a gente vai ter dentro dessa espingarda. É uma arma extremamente letal quando o tiro acerta, e dependendo da proximidade e da onde a pessoa acerta, ela pode inclusive arrancar um membro. E armas de cano raiado, então são armas que na parte interior a gente vai ter estrias, a gente vai ter ranhuras, e quando o projétil ele voar no interior desse cano, ele vai ganhar um movimento giratório. Isso é bom para mas elas ganham, então, uma certa precisão e, então, melhoram a aerodinâmica. Aqui eu trago para vocês a imagem de fora, então, do cano. Aqui na parte preta, o cano. Esses quadradinhos aqui são as ranhuras. E reparem que o tamanho do projétil, que é nessa parte vermelho, é o mesmo diâmetro do cano se ele não tivesse ranhuras. Então, quando ele é acionado, ele ganha muita força, então ele vai sair raspando. Quando ele sai raspando, ele acaba batendo nessas paredes de quadradinhos e ele ganha esse movimento de giro. Esse giro ele pode ser tanto para a direita quanto para a esquerda, né? Vai depender muito do fabricante da arma. E isso vai gerar, então, aquele movimento circular. O que é interessante é que as armas, geralmente, elas disparam a cerca de 600 metros por segundo. Quando a gente está falando em movimento circular, a gente também está falando em aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é como eu trago aqui na equação, é a velocidade ao quadrado sobre o raio. O raio do cano, ele não é muito grande, então, essa arma, como ela é inversamente proporcional, a aceleração centrípeta vai ser enorme, ainda mais que a velocidade também é grande. Na imagem eu mostro, né, mais ou menos como é que é esse cano, essas ranhuras aqui. Essas ranhuras, inclusive, nas balísticas, a gente consegue saber qual é a arma que fez o disparo por causa das ranhuras, porque quando o projétil ele é feito, ele fica marcado, né, porque como eu tinha comentado, o diâmetro é menor. Aqui eu tenho uma arma, né, com o corte do cano, e essa arma, então, o disparo ele sai nesse giro. Para começar, então, a falar em quesito de produção de armas, eu vou dar só uma contextualizada das partes de uma arma. Eu trouxe aqui hoje sobre as partes de uma pistola, porque é uma arma bem básica. Isso pode variar, e varia muito de arma para arma, mas são partes que eu acho essenciais. Essa partezinha aqui de baixo, que é onde a gente segura a arma, é chamada de armação. Ela é onde a gente coloca o dedo para fazer o disparo. Essa parte de cima é o ferrolho. O ferrolho é um suporte em que ele vai para frente e para trás,
Inclusive, quando a gente carrega uma arma, a gente puxa o ferrolho para trás, ele vai e ele faz com que o cartucho suba. Então, é através do movimento desse ferrolho que a gente recarrega uma arma, né? E em armas mais modernas, como essa pistola que eu tenho na imagem, o recarregamento é automático. Então, enquanto eu tiver cartuchos no meu carregador, ele vai continuar fazendo esse movimento para frente e para trás. Em armas mais antigas, a gente tinha que fazer manualmente. E esse ejetor, então, ele fica impulsionando esses projéteis para cima. Outra coisa que também é interessante é o cano. Esse cano ele vai no meio, então a gente tem a armação, o cano e o ferrolho em cima. O cano é aquela parte que a gente falou, que ele pode ser de alma raiada, de alma lisa. Nessa câmara de explosão é onde o cartucho ele vai ficar alojado até que ele seja acionado, né, pelo furo da agulha. Na partezinha de baixo, eu trago então uma visão da arma desmontada. Aqui é um carregador, é onde a gente vai colocar todos os cartuchos, todas as munições que a gente tem. Essa mola recuperadora, a gente vai ver um vídeo a seguir, e é ela que faz com que o ferrolho seja acionado para frente e para trás, para puxar um novo cartucho. Aqui é um carregador desmontado, essa molinha também, ela tá sempre pressionando a partezinha de cima do cartucho para com que ele sempre suba. Inclusive, a gente vai ficar mais fácil de ver no vídeo. Vou mostrar aqui para vocês. Tá todo mundo vendo, por favor? Sim. Tá? Ok. Então a gente vai ver como é que uma arma funciona. Aqui vocês estão vendo que ela já está carregada. Aqui é a mola recuperadora. Partezinha aqui de cima, então a gente vai ter o ferrolho. Eu vou dar play para nós. Ó, ela foi carregada. A agulhazinha ela vai acionar então a espoleta. E ela vai sair num giro e esse estojo ele vai ser ejetado. Aí a mola faz com que o ferrolho se deslize e suba outra munição. Mais uma vez. Então, o funcionamento de uma arma ajuda a gente a entender, então, os processos de produção. Vale ressaltar que uma arma ela é completamente desmontável. Inclusive, no Exército, eles aprendem a montar e desmontar uma arma. E, em quesito de produção, eles são feitos em partes separadas, mas as armas elas são entregues montadas. A gente vai falar, então, agora especificamente em produção de armas. No Brasil, hoje, existem cerca de 17 milhões de armas circulando, segundo o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa e Analítica do Brasil, né? E nem todas essas armas, na verdade, acho que nem a metade dessas armas, elas são legais, muitas vezes elas são comercializadas de outros países. No Brasil, uma empresa que trabalha com isso é a Taurus. Ela foi uma empresa que trabalha desde o governo de Getúlio Vargas. Ela tem sede aqui no Rio Grande do Sul, em São Leopoldo. Também tem no Paraná e na Bahia. A Taurus, ela exporta hoje ainda para 70 países e ela não trabalha com armas de grande porte, né? Geralmente ela trabalha com pistolas e no máximo submetralhadoras. Aqui está o logo da empresa e aqui é um modelinho que eles costumam fazer, tanto que dá até para ver aqui a marca da empresa. Em quesito de processo, isso pode variar um pouco de arma para arma, mas eu trouxe um processo geral, onde a gente vai começar então com o forjamento. Eles recebem um material. As armas geralmente são feitas de aço ou aço inoxidável. Pode variar um pouco por quesito de lucro e também questão de peso, porque tem alguns fabricantes que gostam de produzir armas leves ou coisas do tipo. Mas enfim, no processo de forjamento, então, eles recebem esse material ferroso, eles aquecem, não chegam a derreter, e eles forjam, eles colocam em... Geralmente, indústrias, eles usam aquelas máquinas que pressionam, sabe? E eles ganham essa forma inicial. Depois, a gente tem o processo, então, de fundição, que é para peças mais complexas.
No processo de fundição, a gente vai ter a fabricação de peças da arma que são mais complexas, como, por exemplo, gatilho, ou coisas do tipo, onde eles vão ser derretidos completamente, colocados no molde. Depois que essas peças elas estão prontas, elas passam por um processo, então, de usinagem. No processo de usinagem, a gente tem, então, o dimensionamento dessas peças. E acontece, então, nesse processo aqui, uma coisa que é extremamente importante, que é o processo de rifling. O processo de rifling é aquele processo em que a gente vai botar as ranhuras no cano para que ele seja de uma alma raiada. Outra coisa que também acontece nesse processo é a questão de limpeza da arma, né? Porque como o cano ele vai passar por esse processo de raiamento, estreamento, ele pode acabar ficando com alguns compostos que não vão ser interessantes que a gente esteja no cano. Depois a gente vai para um processo de esse processo de estamparia, então é colocado o número de série da arma. Esse número de série é para a gente saber se uma arma é legal, se ela não é legal. Essa arma, nesse processo, ela vai ser devidamente lubrificada e as peças, elas vão ser passadas em folhas de metal para elas ganharem, então, um molde final, então, aquela cor preta, alguma característica que é necessária. O detalhe dessa parte é que o metal, metal nesse processo, ele é feito completamente gelado, não há aquecimento em nenhuma das partes. Depois a gente tem o processo de carpintaria. No processo de carpintaria, ele ganhou uma certa modificação com o longo do tempo. Existem armas que utilizam no cano, no cabo da arma, madeira, como por exemplo as AK-47s, mas hoje em dia é mais comum a gente utilizar plástico ou até mesmo fibras de vidro no lugar da madeira, mas é nesse processo aqui em que ocorre a fabricação dessas partes que vão ser colocadas, né, que são mais... Teoricamente, ela não precisa disso para funcionar. Depois, ela passa por uma questão de tratamento. O tratamento, então, é aqueles processos que a gente utiliza com reações químicas, por exemplo, fazer galvanizações, ou até processos que façam com que o metal fique mais endurecido. Depois que esse processo está pronto, então, eles começam o processo de montagem. Eles juntam todas as peças feitas nos processos, montam uma arma e fazem depois testes. O primeiro teste é feito com uma arma sem munição, para ver se ela não vai desmontar ali na hora. E depois eles utilizam munições especiais, provavelmente aquelas feitas a bala, em que eles colocam para ver se ela vai atirar, se ela vai conseguir lançar e fazer cumprir com o seu propósito. Eu vou trazer um adendo só para passar uma pincelada, que são referentes às armas do futuro. Quando a gente fala em armas do futuro, a gente está falando, então, de armas químicas. As armas químicas, elas são utilizadas quando as armas de fogo, elas não causam medo que elas deveriam causar. E hoje em dia, as mais comuns são os gás lacrimogêneo, né, que são as armas pacíficas, mas existem as perigosas, como as que eu trago aqui. São armas que já foram utilizadas na nossa história. A câmara de gás, utilizada na Segunda Guerra Mundial, como mostra aqui na imagem, ela era uma câmara fechada, onde tinha acesso para um cano, e nesse cano ele era colocado dióxido de carbono ou cianeto de hidrogênio, e as pessoas elas morriam sufocadas. Depois a gente também tem o gás mostarda, muito utilizado na Primeira Guerra Mundial. Esse gás mostarda, ele era tóxico, as pessoas sentiam muita ardência nos olhos, sem contar com as feridas horrorosas na pele. O sarin é um dos piores, ele foi usado nas guerras da Síria. Ele é um gás que ataca o sistema nervoso da pessoa, então a pessoa ela meio que perde a habilidade de respirar e ela basicamente morre asfixiada. O agente laranja, utilizado na guerra do Vietnã, ele era um herbicida, né, uma mistura de herbicidas, e esses herbicidas eles eram extremamente tóxicos e as pessoas elas nascem com deformações por causa desse agente laranja até hoje. E as famosas bombas nucleares, elas merecem um tópico especial, mas só para dar uma pincelada sobre elas funcionam basicamente, então, de reações nucleares, podendo ser tanto de fissão quanto fusão, e são extremamente danosas, tanto a fissão quanto a fusão, e graças à utilização dessas bombas nucleares, então, que houve a criação da Convenção das Armas Químicas, em que ela vê a proibição da preparação, fabricação, armazenamento e uso de armas químicas, como, por exemplo, as bombas nucleares, o sarin, o agente laranja, elas são completamente proibidas. Mas existem países que vocês devem já saber, quem não quis assinar esse tratado,
E ele ainda não proíbe as armas pacíficas, né? Como, por exemplo, o gás lacrimogêneo. Mas o gás lacrimogêneo, ele ainda pode matar, dependendo do grau de exposição que uma pessoa for exposta. Então, essa convenção, ela pelo menos ela dá um certo controle na fabricação dessas armas químicas, mas ainda assim a gente ainda tem esse potencial para criar essas armas. Depois de toda essa discussão que eu trouxe, então, qual é o papel do engenheiro químico nesse rolê todo que eu apresentei? O papel do engenheiro químico nessa indústria bélica é o mesmo para qualquer indústria. É ele que vai estar lá trabalhando nos processos de conversões químicas, nas operações unitárias. E vocês imaginem uma indústria que não tem um engenheiro que é capacitado nesses quesitos de reações, produzindo, por exemplo, munições, que elas apresentam materiais extremamente inflamáveis e explosivos, as espoletas, os propelentes. Então, esse engenheiro químico ele vai ter fundamental para a segurança dos funcionários e para a segurança da fabricação desse armamento, porque essa arma ela já vai gerar danos quando ser utilizada. Vocês imaginem um dano que ela pode causar se ela for feita de uma forma mal feita, se eles usarem um composto que, ao ser utilizado, ele vai gerar uma toxicidade no ambiente, porque mesmo que a nitrocelulose não gere fumaça, ela ainda gera resíduos, como qualquer reação química. E então o engenheiro químico ele é responsável exatamente por esse tratamento, né, por ajudar nesse controle. Ele também tem muito conhecimento em quesitos de materiais, com os metais que são utilizados nas armas. Nas indústrias especificamente de armas, que a gente tem aquelas máquinas maiores, né, o engenheiro químico ele também é responsável por estar fazendo o dimensionamento e o controle dessas máquinas para que tudo ocorra direitinho. E qual é a conclusão que eu trago para dessa apresentação? Ao longo da história, então, a gente teve inúmeros conflitos e graças aos avanços que a gente teve nas armas, esses conflitos eles se tornaram cada vez mais mortais. As armas elas são produzidas hoje para mostrar ainda poder e controle, né, sobre a população, e elas não vão parar de ser feitas. Então é exatamente por isso que eu trago essa apresentação. Eu não concordo com a fabricação de armas, com porte, coisas do tipo, e não é meu papel vir aqui falar de política com vocês hoje. Mas eu trago uma realidade para vocês. A realidade é que, infelizmente, elas não vão parar de ser produzidas, porque elas são utilizadas por governantes exatamente para demonstrar esse poder sobre outras nações, e a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a gente tem potencial para destruir o planeta com o que a gente já criou hoje. E o engenheiro químico, ele é um dos profissionais que é extremamente capacitado para fazer esse tipo de... Inclusive, o engenheiro químico, ele é muito cotado nessa indústria bélica. Não sei se vocês lembram quando houve o murmúrio no início do ano, né, de que acontecesse uma terceira guerra mundial, a brincadeira de que todo engenheiro químico seria contratado. Os engenheiros químicos, né, eles ajudaram a construir bombas nucleares, as utilizadas em Hiroshima e Nagasaki. É claro que ninguém sabia exatamente o real propósito que ela seria utilizada, mas a gente tem uma real responsabilidade em cima disso. Para finalizar, então, eu trago uma frase do Nelson Mandela, que fala que a educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. E eu ressalto mais uma vez para vocês que uma arma ela é utilizada, sim, para demonstrar controle sobre uma certa população ou sobre as pessoas. Mas eu acho que a gente só vai conseguir a real mudança com a educação, com muito estudo, porque a gente ao usar uma arma, a gente só vai gerar medo, a gente não vai gerar uma mudança. É através que as pessoas elas vão aprender a cuidar melhor do planeta, elas vão ter mais empatia com as outras pessoas. Então eu gostaria só de trazer essa apresentação para vocês não me acharem a maluca das armas, porque está fazendo uma apresentação extremamente polêmica. Eu trago algumas referências para vocês, eu já adianto que é extremamente difícil achar sobre esse assunto, né, eu até fiquei com medo de a SWAT ver aqui em casa, como eu comentei nos stories e tudo mais, se alguém ficar interessado, eu disponibilizo o material que eu achei, são coisas muito interessantes. Infelizmente, eu não consegui achar nada específico da produção de armas, até porque eu acho que é bem difícil eles liberarem, né, pra gente ver como é que como a arma é construída. Eu achei um pouco mais aprofundado sobre quesitos de munição. E eu agradeço demais a atenção de vocês. Eu fico muito feliz de estar aqui apresentando o meu primeiro seminário com um tema que eu gosto bastante.
E eu estou aberta para dúvidas. Obrigada. Obrigada pela atenção até aqui, pessoal. Nos siga nas redes sociais, Facebook, Instagram e também no LinkedIn. Te esperamos lá.